E é bom que o Paulo Roque esteja com a gente aqui hoje, porque tem 3 assuntos na área jurídica muito interessantes. Primeiro, teve essa decisão unânime do STF que tornou o Daniel Silveira réu. Segundo, que o Ministério Público Federal em São Paulo pediu à Justiça para obrigar o Jair Bolsonaro a comprovar a fraude, as acusações de fraude nas eleições de 2018, que ele sempre diz isso, se não houvesse fraude, ele teria ganho no primeiro turno. E terceiro, que o Tribunal Regional Federal da 4ª área, zona, liberou o Eduardo Cunha. O que vocês têm a falar sobre isso, meus caros? Olha, Monforte, primeiramente, comecemos por onde? Você quer que a gente comece por onde? Pelo Cunha? Rapaz, o que você achar mais percussiente. O Cunha, no caso do Cunha, o que aconteceu? Né? O TRF, ele, na verdade, o Cunha já foi condenado em primeira instância e em segunda instância. Ele foi condenado pelo juiz, então o juiz Sérgio Moro ainda, e depois foi confirmada a condenação, o Tribunal Regional Federal reduziu a condenação dele a apenas 10 meses. Então, ele tem 14 anos e 6 meses de condenação confirmada pelo TRF. Sabe por quê, Monforte? Ele recebeu, segundo o tribunal, propina equivalente hoje aí a mais de 8 milhões de reais por conta de uma plataforma negociada no âmbito da Petrobras para investimentos na África. Então, isso, segundo o Ministério Público, está mais do que demonstrado. Mas essa prisão dele era uma prisão preventiva, sabia? Era preventiva, era preventiva. Era uma prisão preventiva, ela vinha desde 2016. Então, e quando você tem a prisão preventiva, você tem por alguns motivos. Primeiro, para evitar que ele interfira nas provas, ou quando ele não tem endereço fixo, ou quando é ameaça à ordem pública. Então, eu, por exemplo, eu tenho todas as restrições ao senhor Eduardo Cunha, da maneira como ele conduziu a presidência da Câmara, etc. Esquece isso. Estou falando de todo réu, em qualquer circunstância, que amanhã tem que estar lá e tem que ter as mesmas garantias legais. Eu não concordo com essas prisões preventivas a perder de vista. Condenou, sim, vai cumprir prisão. Porque essa pena, em tese, não sei se você sabe, meu forte, nem é cumprimento de sentença, você sabia? De pena, não é cumprimento de pena, ele está na prisão cautelarmente. Então, o TRF fez isso e acho que seria bom que o Congresso regulamentasse o tempo máximo de uma prisão preventiva, para evitar situações. Nós estamos falando aqui de alguém que tem nome e sobrenome. Agora, imagina quantas pessoas humildes no Brasil que estão vivendo situações semelhantes num verdadeiro caos jurídico. Isso acho que não deveria valer para ninguém. Agora, Monforte, você me pergunta sobre a questão do Daniel Bolsonaro. Silveira. Bolsonaro do Daniel tem Silveira. dois. A questão do Daniel Silveira. Vamos lá, a questão do Daniel Silveira. A questão do Daniel Silveira, o Supremo, como antecipamos aqui, eu e o Melilo, né, antecipamos aqui que o Supremo ia confirmar e receber a denúncia contra o Daniel Silveira, e foi por unanimidade, 11 votos a 0. Agora, o que ficou bem evidente, são 4 crimes que ele está acusado, o crime de maior pena é de 6 anos de prisão. O que isso, na verdade, representa? A maior leitura disso tudo é que o Supremo relativizou a imunidade parlamentar. O Supremo não fala isso diretamente nos votos, os ministros, mas, no fundo, ele está dizendo o seguinte, porque vários desses crimes, que está, por exemplo, como incitar as Forças Armadas em relação às instituições civis, ou contra o pleno funcionamento dos poderes, isso ele fez com o quê? Com discurso. Ele fez com palavras. Ele não colocou um canhão lá na frente do Supremo, nem nada na frente das Forças Armadas. Foi opinião. Então, o que o Supremo está dizendo? Olha, a imunidade parlamentar de opinião, ela não é absoluta. Toda vez que ela, por palavras, o parlamentar, ele, de certa maneira, se insurgir contra o sistema democrático, do Estado de Direito democrático, aí sim a imunidade dele pode ser levantada. Mas então, não é lei de segurança, não é lei de segurança nacional, né? Porque ele está sendo condenado, porque também ele está lembrando a lei de segurança nacional e tal, mas está sendo condenado pela lei de segurança nacional. Mas ele está sendo também citado, tem 2 crimes que estão previstos na lei de segurança nacional que o Supremo indicou. Agora, por fim,
né, a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando diz a questão relativa à questão das provas, né, das eleições. Isso não pode acontecer. Porque o presidente da República, ele ganhou uma eleição e ele disse para todo mundo uma coisa: olha, eu poderia ter ganho com mais votos se a eleição não tivesse sido fraudada. Isso. E você sabe de onde vem essa ação questionando ele sobre as fraudes, Monforte? Sabe de onde? É de uma associação civil que entrou com ação civil pública. Por isso que essa ação não está no Supremo. É importante dizer. Ministério Público. Essa é uma ação civil pública que deu entrada em São Paulo. O juiz, em primeira instância, disse que a associação não tinha legitimidade para propor. O Ministério Público Federal de São Paulo recorreu, dizendo que ao Tribunal Regional Federal, para que o presidente da República apresente as provas das fraudes nas eleições que ele diz ter. Isso é importante? Importantíssimo. Olha, esse livro aqui, que eu já recomendei aqui, Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitikas e Daniel Ziblatt, da Universidade de Harvard, eles dizem o seguinte: as ânsias autoritárias, o perfil autoritário, uma das primeiras coisas que fez aqui, fez na Venezuela, fez lá nos Estados Unidos, é questionar a legitimidade do processo eleitoral. Então, é o seguinte, é muito importante para que esse discurso não volte em 2022. E já antecipando um discurso pós-derrota, para proteger as instituições democráticas. Isso é importante. Se o Bolsonaro tem essas provas, ele tem que apresentar.